Para entender melhor quais são os efeitos da radiação em materiais de um modo geral, pode ser o corpo humano, um corpo vivo qualquer, ou mesmo um minério não vivo ou um material não vivo, é importante que a gente entenda como que as partículas radioativas emitidas pelo núcleo interagem com a matéria, né? Ou seja, elas vão incidir sobre a matéria, o que, que vai acontecer com elas ao penetrar a matéria. Contudo, para a gente ter uma base um pouco mais ampla a respeito desse conhecimento, nós vamos ver a interação da radiação com a matéria de um modo geral, não só as partículas emitidas pelo núcleo, mas qualquer tipo de radiação. Embora nós não vamos utilizar diretamente isso no cálculo da dose, mas é importante para ampliar os nossos conhecimentos de forma a termos uma base minimamente sólida de como é essa interação de objetos quânticos com a matéria. Bom, então, em primeiro lugar, vamos estabelecer a definição de radiação. O que seria radiação? Bom, eu já coloquei anteriormente em outro vídeo que o termo radiação em física ele é um pouco ambíguo. Bom, de um determinado ponto de vista, a radiação se refere àquilo que se diferencia do que tem massa, né? O que tem massa é chamado de matéria e o que não tem massa é chamado de radiação. Então, nesse aspecto, a radiação, ela diria mais respeito à radiação eletromagnética e possivelmente às ondas gravitacionais, né? Isso seria a radiação, ou seja, aquilo que não possui massa. Contudo, na física nuclear, o termo radiação ele é usado de maneira um pouco mais permissiva. Nós designamos por radiação não só a radiação eletromagnética, como também as partículas que podem ter massa, como alfa e beta, que saem do núcleo. Então, tudo isso vai ser radiação para a gente, né? Então, é lógico que as partículas alfa, beta, os nêutrons que saem dos núcleos, eles têm uma componente ondulatória, mas não é por isso, é porque historicamente não se sabia de antemão, tão logo a radioatividade foi descoberta, o que eram essas partículas, né? Então se denominou isso de radiação. E o termo, historicamente falando, permanece até hoje. Até hoje os físicos nucleares chamam alfa, beta e gama de radiações. Radiação alfa, radiação beta, radiação gama, né? A gama, propriamente dita, ela não tem coerência com a outra definição mais restrita de radiação para aquilo que não tem massa, como a radiação eletromagnética, porque a gama pertence ao espectro eletromagnético, mas já a beta e alfa não, né? Bom, com relação à radiação relativa ao espectro eletromagnético, nós temos que, dependendo do comprimento de onda da radiação e da sua frequência, elas se comportam de uma maneira diferente e nós denominamos a radiação eletromagnética com nomes diferentes em função desses parâmetros, né? O comprimento de onda e a frequência. Então aqui essa figura mostra de um modo geral como nós classificamos os diversos setores, diversas partes do espectro eletromagnético para diferentes comprimentos de onda. Então, o extremo do espectro eletromagnético, que corresponde a maiores comprimentos de onda, são chamados de ondas de rádio, né? E de fato são aquelas ondas que são responsáveis pela comunicação, né? Então pela telecomunicação. Então as ondas de rádio se referem às ondas de rádio AM, FM, até o celular, né? Então são ondas muito longas. Tipicamente elas podem ter 1 quilômetro de comprimento de onda, pode ser até mais, né? Pode ser metros, por exemplo, né? E então elas são muito longas
E normalmente nós as sentimos como ondas e não como partículas, embora eu possa ter fótons de ondas de rádio, né? Contudo, como o comprimento de onda é muito grande, é muito difícil eu conseguir construir um equipamento que pudesse, digamos assim, sentir, né, as ondas de rádio como partículas, né? Então precisaria de uma fonte muito forte de rádio e fazer, por exemplo, essa onda de rádio incidir no anteparo e deixar uma marca, né? Então é muito difícil fazer isso experimentalmente, nunca ninguém conseguiu. Então nós vemos principalmente essa parte do espectro magnético como ondas. Uma outra faixa da classificação são as microondas. As microondas, tipicamente, é da ordem de 10 a menos 2 metros, ou seja, da ordem de centímetros, né? Então, ainda, digamos assim, corresponde a uma dimensão macroscópica, mas nós já temos outra classificação. Então, também porque as microondas eles têm um comportamento um pouco diferente do rádio e a interação das microondas com a matéria vai ser um pouco diferente da interação das ondas de rádio. Tá? Outra faixa seria o infravermelho. O infravermelho tipicamente 10 menos 5 de metros. Né? Então nós estamos falando de coisas que são da ordem de micros, por exemplo, poucas dezenas de microns. Então seria o equivalente ao tamanho da cabeça de um alfinete, né? Depois nós temos a faixa do visível, que corresponde a centenas de nanômetros de tamanho, né? Ou 10 a menos 7, aqui é 0,5 vezes 10 menos 6, né? Da ordem de 10 menos 7, que é o tamanho de protozoários, vamos dizer assim, tamanho de micro-organismos. Depois nós temos ultravioleta, que tem um comprimento de onda ainda menor, né? Da ordem de 10 menos 8 de metros, então dezenas de nanômetros, né? Depois os raios-x, com comprimentos de onda ainda menores. Os raios-x têm tamanho da ordem de 10 menos 10 de metro, portanto corresponde ao tamanho dos átomos. Lembrando que essa representação de átomo é um absurdo, né? O átomo não é desse jeito. E finalmente nós temos os raios gama, que são, digamos assim, a parte extrema do espectro eletromagnético, correspondente a pequenos comprimentos de onda, sendo comprimentos de onda menores que 10 a menos 12. Então, meio comparável com o tamanho do núcleo, né? Então, esse desenho aqui do núcleo também é um absurdo, nós vamos ver, o núcleo não é dessa forma, né? Então, a parte, os absurdos dos desenhos que nós temos aqui, essa é a classificação das ondas eletromagnéticas, né? Então nós podemos ver também, ou distinguir os diversos, as diversas partes, as diversas diferentes partes do espectro eletromagnético em termos da sua frequência, né? As ondas de rádio da ordem de 10 a 4 Hz, lembrando que 1 Hz é um período por segundo, né? Até 10 a 20 Hz, né? Então, digamos assim, o gigahertz estaria onde? O gigahertz está aqui, nessa faixa aqui, né? No extremo das ondas de rádio, quase no micro-ondas, né? Então, basta dizer que a frequência dos celulares da ordem de gigahertz, a frequência do rádio FM da ordem de megahertz, então tá aqui mais ou menos, né? E assim vai, tá? Então, vamos ver cada um desses trechos do espectro eletromagnético, lembrando que tudo é radiação eletromagnética, tudo é onda e tudo é fóton, né? Tudo é onda transversal, né? Eletromagnética, com oscilações de campos elétricos e magnéticos, e tudo ao mesmo tempo é fótons, né? Mas dependendo da faixa de frequência e comprido de onda, eles vão interagir de uma forma diferente com a matéria. Então vamos lá. Sim, nesse vídeo nós vamos considerar as radiações alfa, beta e gama também como
dentro de uma definição um pouco mais genérica de radiação, também como tipos de radiação, né? E então elas têm um nível de energia e também um nível de comprimento de onda compatível com esse trecho mais extremo aqui do espectro eletromagnético, corresponde a energias maiores e frequências maiores. Então vamos lá, vamos desde as energias menores, que seriam ondas de rádio, até as energias maiores, né? Energia aqui, eu estou me referindo a energia por fóton. Então, as ondas de rádio, os fótons de ondas de rádio têm uma energia extremamente pequena, muito difícil de detectar, e os fótons relativo à gama, radiação gama, teriam, digamos assim, energia muito mais alta, né? Então, as ondas de rádio, elas são ondas não ionizantes. Então, a gente vai ver que algumas partes do espectro magnético correspondem a ondas não ionizantes, então significa que elas não têm energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos, né? E a única forma das ondas de rádio interagirem com matéria, ou seja, que efeito que elas podem ter na matéria, é fazer com que elétrons que estejam em metais ou estejam em materiais que sejam bons condutores de eletricidade, ou seja, materiais em que os elétrons não estejam muito fortemente ligados nos átomos, as ondas de rádio podem fazer com que esses elétrons oscilem, né? Então, particularmente, eu posso ter uma antena, que é um pedaço de metal, que sujeita o campo eletromagnético das ondas de rádio, podem ter os seus elétrons dentro do material da antena oscilando para lá e para cá. Então, as ondas eletromagnéticas podem criar correntes alternadas dentro de metais ou materiais bons condutores, e algum aparelho pode detectar essa corrente alternada e produzir algum efeito, como por exemplo a televisão, né? A televisão utiliza essas correntes alternadas produzidas na antena, amplificam essas correntes alternadas, né, ou diferenças de potenciais, e transformam numa imagem que vai aparecer na tela da televisão. Então, as ondas de rádio podem ser usadas para transportar informação, né? Então, dentro da área da comunicação, elas podem, vamos dizer assim, transportar sons e transportar imagens, né? Dentro de algum processo de codificação e decodificação que se possa fazer com elas, né? Mas o único efeito que elas podem ter na matéria é fazer com que elétrons oscilem. Agora, se for um material não condutor, nem isso, né? Nem isso elas são capazes. Então, é muito importante que se diga que as ondas de rádio, que incluem sinais de TV e de celular, elas não podem ser, pelo menos dentro do que a ciência conhece, não podem ser cancerígenas, né? Porque nós vamos ver em outros vídeos que o processo inicial da formação do câncer, do surgimento do câncer, é a ionização. Então, pelo que a ciência conhece, a única maneira de tecidos se transformarem em tecidos cancerígenos, em tumores, através da ionização. Então, o fenômeno primário do surgimento do câncer é a ionização. Então, as ondas que são não ionizantes não são capazes de arrancar elétrons dos átomos, elas não podem ser consideradas pela ciência como ondas cancerígenas. Então, existe vamos dizer assim, muitos comentários a respeito de que se o sinal do celular ele pode causar câncer no cérebro, por exemplo, né? Pelo que a ciência sabe, não. A menos que houver algum fenômeno que a ciência ainda não estudou, que a ciência ainda não conhece, que possa produzir esse efeito. Mas pelo que nós cientistas sabemos, não, né? Então, os sinais de celulares não são capazes de causar câncer. Bom, aqui nós temos uma classificação das ondas de rádio por faixas de frequência, né?
Então, mesmo dentro dessa faixa do espectro eletromagnético, ondas de rádio, nós temos diferentes classificações, né? Aqui é como que funciona uma antena, né? Então você tem a onda eletromagnética passando pela antena, ela vai fazer com que elétrons circulem para lá e para cá no metal da antena, e isso cria uma diferença de potencial oscilante. E nós podemos medir essa diferença potencial oscilante, amplificar essa diferença potencial e fazer com que isso produza um efeito em algum aparelho, como por exemplo converter isso em som ou converter em imagens. Bom, as ondas de rádio podem ser assim classificadas. Nós temos as ondas AM, que são ondas muito compridas e com uma frequência relativamente baixa, da ordem de 1000 kHz, né? Então 1 MHz seria uma onda de rádio AM. As ondas de rádio AM são muito utilizadas em rádio amador, e como elas são ondas muito longas, elas vão poder refratar na atmosfera da Terra. Então, em função disso, elas acompanham a curvatura da Terra e podem, por exemplo, um sinal emitido num continente, ele pode ser recebido no outro continente, mesmo na ausência de torres de amplificação, de torres de retransmissão. Então, é uma maneira muito eficiente não é mais usado praticamente hoje em dia, mas é muito eficiente para se transportar informações a longa distância, tá? Depois nós temos a onda FM, né, que os rádios FM funcionam, que é de 88 até 108 MHz, né? Então houve uma convenção para se, vamos dizer assim, reservar essa faixa de frequência para as estações de FM, né? Depois nós temos os sinais de TV, que particularmente aqui a TV digital, que é em torno de 300 MHz, então uma frequência maior, um comprimento de onda menor. Os celulares da ordem de 500 MHz, né? Os GPS da ordem de 1 GHz e o radar da ordem de 10 GHz. Em 10 GHz nós já estamos no limiar de entrar na faixa de micro-ondas, né? Então separa, digamos assim, o que se considera como ondas de rádio do que se considera micro-ondas. Então, digamos assim, que a diferença fundamental de todos esses tipos de sinais é justamente a frequência, a faixa de frequência em que eles operam. Bom, seguindo para frequências maiores e comprimentos menores, comprimentos de onda menores, nós temos a faixa dos micro-ondas. As faixas do micro-ondas interagem com matéria de uma maneira diferente do que as ondas de rádio. Então, o que elas podem provocar na matéria é a rotação de moléculas eletricamente polarizadas, né? Então, por exemplo, a molécula de água. Então, quando nós colocamos um alimento dentro do forno de micro-ondas, né, que é um equipamento que emite micro-ondas, a interação das micro-ondas com a água presente no alimento vai fazer com que as moléculas de água rotacionem. E ao rotacionarem, você está dando energia para o material, né, para essas moléculas de água. Então, você está transferindo energia da onda de micro-ondas para a molécula de água, então o alimento vai se aquecer. Né? Então, o micro-ondas ele atua puramente ou diretamente, ele é fabricado para atuar nas moléculas de água e com isso fazer um aquecimento do alimento, né? Eventualmente a água, invariavelmente a água ela evapora de onde ela se encontra e com isso cozinha o alimento, né? Uma outra situação em que nós temos micro-ondas, que é uma situação, digamos assim, de interesse, de curiosidade, é a radiação de fundo do universo. Então, nos dias de hoje, o universo, né, o espaço sideral, ele é preenchido com micro-ondas, né? Nós temos micro-ondas que estão em todos os pontos do espaço sideral, né? Mesmo longe de qualquer planeta, de qualquer estrela, né? Então, nós temos um substrato, digamos assim, que preenche todo o universo,
cheio de micro-ondas. Então, quando nós formos falar de como que foi a história do universo, nós vamos abordar isso novamente, né? Não dentro da física nuclear, mas em outro vídeo, né? Então, essa é a maneira com que os micro-ondas interagem com a matéria, uma maneira totalmente diferente das ondas de rádio. E para outros trechos do espectro eletromagnético, a interação vai ser ainda mais diferente. Então, cada trecho vai interagir de maneira totalmente diferente com a matéria. Na sequência, nós temos a radiação infravermelha. Como que o infravermelho interage com a matéria? Então, ele vai interagir principalmente pela vibração molecular das moléculas que compõem os materiais, né? Agora, ela só vai poder interagir com essas moléculas, digamos assim, transferindo energia para as moléculas na forma de vibração, ou seja, aumentando a vibração dessas moléculas, se essas moléculas forem polares, né? Porque as moléculas apolares não conseguem interagir com campos eletromagnéticos, né? Então, por exemplo, os sólidos situados na temperatura ambiente são materiais cujas moléculas estão oscilando, estão vibrando. E essa vibração faz com que os materiais emitam radiação infravermelha. Então, os materiais eles podem absorver calor por radiação, na forma de radiação infravermelho, e também pode emitir na forma de radiação infravermelho, radiação proveniente da mudança de estados de energia vibracionais de suas moléculas, né? Então, aqui nós temos algumas simulações. Então, nesse caso aqui, nós temos como são os estados vibracionais do CO2, do gás carbônico, ou seja, como que a molécula de gás carbônico interage com a radiação infravermelha, então, e como que se dá a vibração dessa molécula, né? Então, o que nós temos são algumas formas diferentes dessa molécula vibrar, né? Ela pode ter uma vibração simétrica, como essa daqui, ou seja, os dois átomos de hidrogênio sempre estão à mesma distância com relação ao átomo de carbono, e nós temos as vibrações assimétricas. Essa aqui é uma vibração assimétrica, porque, ora, vamos tentar parar aqui a simulação, bom, não dá, mas ora o átomo de carbono está mais acima da linha ligando os dois átomos de oxigênio, e ora mais abaixo. E em outras situações, você tem um outro tipo de simetria. Então, esse de baixo aqui, por exemplo, você tem que o átomo de carbono, ora, está mais próximo de um átomo de oxigênio, ora está mais próximo do outro átomo de oxigênio, né? Então, nos casos assimétricos, você tem o fato de que você pode ter um dipolo elétrico. Então, essas moléculas podem se tornarem polares na sua vibração, né? Não nesse caso em que você tem uma simetria da vibração. Esse caso aqui, esse tipo de vibração não pode interagir com a radiação infravermelha, então você não tem um pico aqui de absorção ou emissão de radiação infravermelha, né? Mas os outros casos, bom, a diferença do primeiro para o segundo é apenas o plano em que elas estão vibrando, né? Então, nesse aqui, digamos que os átomos de oxigênio estão indo para cima e para baixo, aqui eles estão entrando e saindo do plano de apresentação aqui, né? Então, esses dois aqui, na verdade, são o mesmo modo de vibração em planos diferentes. Então, corresponde a um pico de absorção ou de emissão de radiação infravermelha. E esse outro modo assimétrico corresponde a um outro pico
que diz respeito a outro comprimento de onda e outra frequência de infravermelho. Bom, toda vez que você tiver uma vibração assimétrica, isso, como eu falei, gera um dipolo que muda com o tempo, que oscila. Então, nesse caso, como o oxigênio é mais negativo do que o carbono, quando o carbono está para cima aqui, esse lado de cima da molécula fica mais positivo e o lado de cá fica mais negativo. E quando ele está aqui para baixo, esse lado de baixo mais positivo e o lado de cima mais negativo. Então você tem um dipolo que oscila ao longo do tempo. Então, ao você ter um dipolo oscilante, ele pode absorver fótons no infravermelho ou pode emitir fótons no infravermelho, né? E nesse caso, a mesma coisa. No instante de tempo em que o átomo de carbono estiver mais próximo desse oxigênio aqui, do lado esquerdo da molécula, o lado esquerdo da molécula fica mais positivo e o lado direito da molécula mais negativo. E com a vibração, a polaridade também se alterna ao longo do tempo. Então, esse tipo de oscilação você tem também um dipolo elétrico oscilante, então ele também pode interagir com fótons, né? Então, o que acontece é que você tem modos de vibração e você tem níveis de energia vibracionais. Quando a molécula absorve um fóton de infravermelho, ele vai para um nível vibracional maior. Depois ele volta novamente no nível vibracional mais fundamental que ele tem, e ele emite um fóton de infravermelho. Particularmente o gás carbônico, ele tem o seu maior pico de absorção em torno do comprimento de onda de 15 microns, que, claro, está na faixa do infravermelho. Isso é muito importante para compreender o efeito estufa. Então, o gás carbônico, que é um gás que está presente na atmosfera da Terra, é um gás que pode absorver a radiação infravermelha e, portanto, pode produzir o efeito estufa. Um outro gás presente na atmosfera que tem esse efeito também, de efeito estufa, é a água, né? Então vamos ver aqui a simulação da vibração da molécula de água. Bom, o fato é que a vibração da molécula de água é muito mais complexa, porque devido ao o ângulo que você tem permanente, né? Ou seja, você nunca tem uma molécula plana, né? Sempre a molécula tem um certo ângulo entre os átomos de hidrogênio aqui, né? Então, isso faz com que essa molécula tenha muitos modos de vibração diferentes, né? Então, vamos ver como que a molécula pode vibrar. E cada modo de vibração diferente é responsável pela absorção ou emissão de radiação infravermelha num comprimento de onda ou uma frequência diferentes. Então a água ela vai ter muitos comprimentos de onda em que ela absorve dentro do infravermelho e muitos comprimentos de onda em que ela emite, né? Aqui na verdade nós estamos vendo só 2 picos, mas ela tem muitos picos de vibração, né? Que tem essa propriedade, e praticamente todos as vibrações podem interagir com a radiação infravermelha, porque a molécula de água ela é sempre polar, né? Então você tem oscilações de momento de dipolo elétrico nessa molécula, qualquer que seja a vibração. Daí ela interagir com fótons de infravermelho em muitos comprimentos de onda diferentes. Bom, os gases mais abundantes que nós temos na atmosfera, que é o nitrogênio, que é 2 átomos de nitrogênio, e o oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio, eles não podem interagir com a radiação infravermelha porque a sua vibração sempre é simétrica. São 2 átomos iguais, né? E como a molécula é constituída de apenas 2 átomos, sempre você vai ter uma simetria na molécula, nunca você vai ter um dipolo. Então, esses gases, eles são transparentes à radiação infravermelha, né? Se eles não fossem transparentes, nós não veríamos o céu da cor que ele é, né? Ele seria um céu mais alaranjado, como é o caso de
Marte e Vênus, que tem muito gás carbônico na atmosfera. Aqui, para falar um pouquinho mais do efeito estufa, nós temos o espectro de emissão da Terra. Se não houvesse os gases de efeito estufa na atmosfera, a Terra deveria emitir como um corpo negro. Então, ela deveria seguir essa curva aqui, né? Ou seja, o que significa essa curva? Significa o tanto de energia que ela emite, o fluxo de energia, em função do comprimento de onda, né? Aqui, na verdade, não é bem o comprimento de onda, mas é o número de onda. É o inverso do comprimento de onda. Mas, de certa forma, nós estamos vendo a dependência do fluxo de energia com o comprimento de onda ou com a frequência, né? Então, como a atmosfera possui gases de efeito estufa, em vez da Terra emitir como um corpo negro, que seria essa curva suave aqui, ela emite de acordo com essa curva azul aqui, né? Então, ela tem um espectro que é muito entrecortado, cheio de máximos e mínimos aqui. E tem algumas regiões que você tem uma depressão, como essa aqui, né? Aqui você tem um comprimento de onda equivalente a 15 microns, né? Aqui você tem uma outra depressão e aqui você tem uma outra depressão. Essa depressão maior aqui corresponde ao CO2 presente na atmosfera. Então, se aumentar a quantidade de CO2, a concentração de CO2 na atmosfera, esse vale aqui, essa lacuna vai aumentar também, né? Essa área correspondente desde da curva suave até aqui embaixo e voltando aqui na curva suave, então toda essa faixa de área aqui do espectro corresponde à quantidade de energia que deveria ir para o espaço sem a presença de CO2 e não vai devido à presença de CO2, né? Então nós temos uma porcentagem razoável da área total da curva que é retida pelo CO2, né? Porcentagem de energia. Esse outro vale aqui, esse outro concavidade, se deve ao ozônio. O ozônio também é uma molécula polar e cuja vibração pode interagir com a radiação infravermelha. Então, o O3, né, o ozônio, ele faz efeito estufa. Esse fenômeno não tem nada a ver com a camada de ozônio que nos protege da radiação ultravioleta, ou seja, a interação do ultravioleta com o ozônio é outra coisa, de uma natureza diferente. Aqui nós estamos falando da interação do ozônio com a radiação infravermelho pelos seus modos de vibração. Então o ozônio também ele faz efeito estufa, então ele retém parte da energia emitida pela Terra. Aqui nós temos, nessa parte de depressão, a contribuição do metano, que também é outro gás que faz efeito estufa. O metano, em princípio, é uma molécula simétrica, mas ele pode ter vibrações assimétricas, como o CO2 tem. Então, ele interage com o infravermelho, né? E onde está sempre recortado, todo esse detalhe entrecortado, é a contribuição da água na retenção de energia da radiação infravermelha. Então, a água também tem um papel importante com relação a exercer o efeito estufa. Então, toda essa área aqui, ó, representa a contribuição da água para efeito estufa, quer dizer, o vapor d'água presente na atmosfera, ou a água líquida e sólida na forma de nuvens, também vão exercer um papel no efeito estufa, né? Aqui essa região também é desempenhada pela água, né? E aqui faltou falar do N2O, né? Que também é um gás de efeito estufa. Ele também é responsável por uma pequena parte do efeito estufa, né? Então a presença de todos esses gases fazem com que a quantidade de energia que a Terra perca por emissão na faixa do infravermelho seja parcialmente retida. Então, a Terra ela tem, no seu todo, uma temperatura média muito mais alta do que teria se não houvesse o CO2. Aproximadamente uns 30 graus, né? Então, a temperatura média da Terra é 30 graus maior do que aquela que ela teria se não houvesse os gases de efeito estufa.
Então, se não houvessem esses gases, a vida não seria possível na Terra, né? O que preocupa é o aumento da concentração desses gases com a emissão de CO2, emissão de metano e um possível aumento dessa retenção, o que corresponde a um aumento de temperatura média da Terra. Aqui seria o espectro de emissão de outros planetas comparado com o da Terra. O da Terra a gente viu que esse vale aqui corresponde à contribuição do CO2 e aqui do ozônio. Mas se nós formos pegar o espectro de Vênus e de Marte, nós vamos ver que praticamente só tem um vale. E esse vale ele se situa na posição do CO2, ou seja, no comprimento de onda em que o CO2 absorve radiação infravermelha. Então, a análise do espectro de emissão de Marte da Terra foi suficiente para que os cientistas concluíssem que cerca de 95% dos gases presentes na atmosfera desses planetas corresponda ao CO2, né? Então, a atmosfera de Vênus e Marte é praticamente feita só de CO2, né? Então, CO2 digamos assim, o gás mais abundante nesses planetas, enquanto que na Terra o CO2 digamos assim, corresponde a uma pequena fração, hoje em dia 0,4% da concentração de gases na atmosfera, mas mesmo assim ele tem uma contribuição muito forte no efeito estufa. Então isso quer dizer também que o efeito estufa em Vênus e Marte é muito mais intenso do que na Terra. Bom, agora seguindo no espectro eletromagnético, vamos para a radiação visível, né? A radiação visível, né? Quer dizer, as cores, né? A parte do espectro magnético que corresponde às cores, do azul até o vermelho, e corresponde àquilo que nós vemos, né? Com os nossos olhos. O tipo de interação dessa radiação com a matéria corresponde o que nós chamamos de transição eletrônica, ou seja, os elétrons presentes nos átomos, eles podem estar em diferentes níveis de energia. E ao absorver um fóton do visível, esses elétrons vão para níveis energéticos mais altos. Depois, quando eles voltam espontaneamente para os níveis mais fundamentais, eles emitem radiação e essa radiação vai estar no visível também. É possível átomos emitirem também no infravermelho devido à transição eletrônica e no ultravioleta, mas sempre no ultravioleta próximo e no infravermelho próximo do visível, né? Vamos dizer assim que essencialmente a transição eletrônica, os elétrons mudarem de níveis nos átomos, esteja relacionada à interação com a parte central do espectro eletromagnético, que é a transição eletrônica. Então aqui nós temos uma figura do átomo de hidrogênio no seu estado 210, ou seja, ele no segundo nível de energia, passando para o estado fundamental, para o primeiro nível de energia. Então a eletrosfera muda dessa forma e aqui o elétron, aqui nós temos um elétron, aqui também nós temos um elétron, mas esse elétron aqui, ele foi para o seu nível fundamental, então ele perdeu energia. Ele perde essa energia emitindo um fóton próximo do visível, né? Então, essencialmente, essa interação com o visível com respeito às transições eletrônicas. E aí, aumentando um pouquinho mais a energia e a frequência da radiação, nós caímos na faixa do ultravioleta. O ultravioleta é a primeira faixa do espectro eletromagnético que consegue fazer ionização. Então, todas as faixas anteriores ao ultravioleta, mencionadas até agora, ou seja, o visível, o infravermelho, o micro-ondas e ondas de rádio, não têm a capacidade de ionizar átomos, mas a ultravioleta já tem. Então, a energia é grande o suficiente, né? Da ordem de dezenas de electronvolts. Então, essa é uma energia um pouco maior do que a energia de ligação dos elétrons dos átomos. Então, quando a radiação ultravioleta incide sobre os materiais, quer sejam gases sólidos ou líquidos, ela tem a propriedade de ionizar
alguns átomos desses materiais. Então, isso faz com que as moléculas, digamos assim, absorvam a radiação infravermelha por um efeito que é um efeito que nós chamamos de dissociação molecular. Ou seja, se eu tiver uma molécula e ela absorver um fóton de infravermelho, essa molécula vai ser partida, né? Então é possível que um átomo se desprenda dessa molécula e a molécula perca a sua integridade. Então, como esse desenho está sugerindo, né? Digamos aqui que eu tenho uma molécula, nesse caso é uma molécula com um átomo de xenônio 2 de flúor, né? Então, os átomos de flúor se desligam do átomo central, então você tem uma dissociação, né? Então, você, além de ter ionização, quer dizer, elétrons podem pular fora, você ainda pode ter um rompimento da ligação molecular de uma molécula. Então, um caso bastante, vamos dizer assim, importante, no qual isso acontece, é justamente a interação da radiação ultravioleta com o ozônio na atmosfera. Reparem que agora vai ser um fenômeno diferente da interação do infravermelho com o ozônio. O infravermelho muda os estados vibracionais da molécula de ozônio. Aqui, a radiação ultravioleta, ela vai dissociar a molécula de ozônio, ou seja, ela vai destruir a molécula de ozônio ou destruir uma molécula de oxigênio. Então, isso provoca o seguinte efeito. Então, digamos que você tem uma molécula de O2, que é muito abundante na atmosfera, 21% dos gases que tem na atmosfera é oxigênio. Então, a radiação ultravioleta pode partir essa molécula de oxigênio em dois átomos monatômicos, né? Então, duas partes monatômicas. Então, separa um átomo de oxigênio do outro. O oxigênio isolado, ele é muito reativo quimicamente. Então, ele pode reagir com moléculas outras de oxigênio, de O2, formando o ozônio. Então, a dissociação primária de uma molécula de oxigênio, ela contribui para a formação do ozônio. Então, a interação da radiação ultravioleta, e a radiação ultravioleta ela vem do Sol, né? Parte da radiação emitida pelo Sol está na faixa do ultravioleta, então essa radiação ultravioleta proveniente do Sol interage com as moléculas de oxigênio, partindo dessas moléculas de oxigênio e produzindo moléculas de ozônio. Então, o que nós temos? Você tem um processo de formação do ozônio na atmosfera, que é iniciado pela incidência de radiação ultravioleta, e com isso, esse processo absorve a energia da radiação ultravioleta e impede com que a radiação ultravioleta chegue na superfície da Terra, ou, se não impede, diminui a sua intensidade. Então, a formação do ozônio na atmosfera, ela se comporta como uma espécie de escudo a nós, porque, como já falamos, a radiação ultravioleta é ionizante e ela pode causar câncer de pele. Então, se não fosse a proteção da camada de ozônio, que se concentra majoritariamente numa altura ali entre 25, 50, 70 quilômetros de altitude na atmosfera, a intensidade de incidência de radiação ultravioleta na superfície da Terra seria muito maior. Então, é muito importante a existência da camada de ozônio para nos proteger da radiação ultravioleta. Mesmo assim, mesmo com a camada de ozônio, mesmo nós sabendo que com a diminuição do uso dos CFCs, que é aquele produto que se utilizava antigamente em refrigeradores, que, vamos dizer assim, destrói as moléculas de ozônio na atmosfera, mesmo controlando isso e a camada de ozônio voltando a se reconstituir na Terra, mesmo assim ainda em pelo menos determinadas horas do dia chega muita radiação ultravioleta ao nível do solo, e isso pode provocar
uma certa chance de adquirir câncer de pele, né? Então nós temos aqui, digamos assim, uma figura mostrando como que se dá o câncer de pele. Então começa a aparecer certas manchas na pele, né? Então isso são tumores, né? São assim, um tecido cancerígeno que vai aumentando, né? Depois nós vamos ver por que as células cancerígenas elas se reproduzem de maneira tão rápida, né? E aumentam. Mas é muito importante dizer que das radiações ionizantes, né? Considerando a radiação ultravioleta para frente, depois nós vamos ver o raio-x, a radiação gama, dessas radiações ionizantes, o ultravioleta é aquela que tem menor alcance no seu contato com algum material, né? Pode ser o corpo humano ou algum outro material. A radiação ultravioleta, ela consegue penetrar apenas alguns microns na nossa pele ou em algum material qualquer, e portanto elas vão transferir energia apenas para essa camada pequena, essa camada fina de material, e portanto ali nessa camada que vai ser possível o surgimento do câncer, né? Ela não tem grande penetração, sei lá, no nosso organismo, em algum material qualquer. Já se nós formos para uma faixa do espectro eletromagnético ainda mais energético, nós estamos nos raios-x. E os raios-x, todos sabemos que têm grande poder de penetração, eles conseguem atravessar toda a nossa pele, toda a nossa parte constituída de tecidos, mas não os ossos, né? Os ossos conseguem absorver totalmente o raio-x, pelo menos na maior parte da sua faixa de energia, mas a carne, digamos assim, os tecidos e a pele são transparentes para o raio-x. Então o raio-x é muito usado em radiodiagnóstico, né? De você, vamos dizer assim, ter um diagnóstico das partes internas do organismo sem a necessidade de abrir o organismo, né? Então é muito usado em ortopedia, por exemplo, né? Em consultórios de dentista, né? Tratamento dentário e etc. Contudo, é importante dizer, e nós vamos calcular isso, como o raio-x consegue penetrar os tecidos do organismo humano, ele está transferindo energia para os tecidos, e como é uma radiação ionizante, o raio-x ele tem um razoável potencial cancerígeno, ou seja, de gerar câncer nos nossos tecidos. Então, vamos dizer assim que o uso indiscriminado do raio-x pode levar ao surgimento de câncer em pacientes, né? Bom, vamos ver um pouquinho mais de como que se dá o raio-x. Então, por exemplo, como que nós produzimos o raio-x e como que funciona o equipamento de raio-x, né? Então, o equipamento de raio-x ele é muito parecido com um tubo de raios catódicos, que é aquele tubo das televisões antigas, dos monitores de computador antigos, né? Então, você tem uma espécie de uma ampola onde dentro é feito vácuo, você tem um metal que é aquecido, né? Então, um filamento de metal que é aquecido, e toda vez que você aquece um filamento de metal, os elétrons pulam para fora, porque os elétrons são fracamente ligados a metais. Pela própria agitação molecular do metal, os elétrons pulam para fora, e se você acelerar esses elétrons num campo elétrico, você consegue produzir um feixe de elétrons. Se você acelerar esses elétrons com uma energia razoável, né, digamos assim, da ordem de kilovolts, né, então você consegue uma diferença de potencial de milhares de volts, então esses elétrons vão chegar com uma grande energia aqui, e aqui você tem um material que em geral é um material duro, né, um material de alta densidade, né? Pode ser o tungstênio, por exemplo, e como quando os elétrons com alta energia, com uma energia da ordem de kiloelectronvolts,
né, acelerados com uma diferença de potencial de kilovolts, eles chegam com uma energia tão grande aqui que a sua desaceleração dentro desse material faz com que eles emitam fótons. E esses fótons que eles vão emitir são fótons que estão na faixa do raio-x. Então, aí você tem o surgimento do raio-x. O raio-x sai em todas as direções aqui, né? Porque não tem direção preferencial de emissão dos fótons. Então, eles saem por todos os lados. Então, você tem uma fonte de raio-x. Mas, normalmente, isso aqui fica dentro de uma caixa de chumbo com um orifício. Então, praticamente, o raio-x que você tem emitido para fora da caixa de chumbo é pelo orifício feito na caixa. Então, aí você tem um feixe de raio-x mais direcionado, né? Mas nem todo aparelho de raio-x ele é colimado, ou seja, você não tem esse invólucro de chumbo com um orifício, né? Uma coisa muito importante de se dizer sobre os aparelhos de raio-x é que não é um aparelho radioativo, ou seja, ele vai emitir radiação apenas quando está ligado, ou seja, só quando o operador aperta o botão e você produz aqui uma diferença de potencial é que vai haver emissão dos raios-x. Portanto, quando o equipamento está desligado, ele é totalmente inofensivo, né? Ele não representa alguma coisa que, como, por exemplo, uma fonte de radioisótopo que permanentemente emite radiação. O raio-x só emite radiação quando ligado, quando aquela luzinha vermelha se acende. Seguindo agora para o extremo de maior energia do espectro eletromagnético e aproveitando, adicionando também a radiação alfa e beta. Então nós vamos estar agora numa faixa de energia, não de kiloelectronvolts como os raios-x, mas de megaelectronvolts, que é a faixa de energia correspondente ao núcleo, né? Então, digamos assim, as radiações que são emitidas pelo núcleo têm essa energia nessa faixa aí, né? E essas radiações, quando interagem com algum material, né? Ou seja, essas radiações são produzidas nos núcleos, em alguns núcleos de átomos, então elas são emitidas para o ar, digamos assim, e aí elas penetram em algum material. Como que elas interagem com a matéria desse material aí? Bom, raramente essas radiações vão interagir com os núcleos desse material que está recebendo a radiação. É um outro tipo de processo. As partículas alfa e beta, elas praticamente, na sua maioria, na maior parte das situações, na maior parte da faixa de energia que normalmente elas são emitidas, elas interagem pelo processo de ionização. Então, o efeito que elas vão ter sobre a matéria é a ionização, né? Então, elas também, evidentemente, vão ser cancerígenas, porque, novamente, o processo de ionização que é o processo primário para gerar o câncer, né? Então, praticamente, elas vão interagir na forma de produção de ionização. Agora, eu posso também considerar e chamar o processo de ionização de efeito fotoelétrico, né? Então, os físicos vão entender isso. O que é o efeito fotoelétrico? É justamente o efeito de ionização, ou seja, você arrancar elétrons dos materiais. Então, nós podemos falar também que as radiações nessa faixa de energia vão ter um alto poder de interação com a matéria via efeito fotoelétrico, né? Então, praticamente, as partículas alfa e beta, nas faixas de energia com que elas são emitidas, elas vão interagir assim com a matéria, produzindo ionização, realizando o efeito fotoelétrico, né? Bom, as partículas gama, contudo, né? Então, na faixa de energia que elas são emitidas pelo núcleo, elas, na sua maior parte, realizam o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico está representado aqui, ó, por essa linha, num gráfico log-log, em que aqui você tem
uma espécie de coeficiente de absorção, ou seja, o quanto que aquela radiação incidente está conseguindo transferir energia para o material em função da sua energia em MeVs, tá? Então, até 0,1 MeVs, as partículas gama, esse gráfico é para gamas, né? As partículas gamas elas interagem via efeito fotoelétrico. Mas tem alguns núcleos que emitem gamas até 1 megaelectronvolt. Acima de 1 megaelectronvolt é raro, alguns emitem até 3 megaelectronvolts, mas são raríssimos os núcleos cuja gama emitida chega a esse nível aqui, né? Então, para essas gamas mais energéticas emitidas por alguns núcleos, você também vai ter a realização de efeito Compton, né? Então, essa curva aqui diz respeito ao efeito Compton. Então, até mais ou menos 0,1 MeV, as gamas realizam predominantemente efeito fotoelétrico. Acima de 0,1 MeV, o efeito Compton fica muito mais provável do que o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico ele vai rapidamente a zero para energias, né? A probabilidade dele acontecer vai a zero para energias maiores que 0,1 MeV. Aqui é espalhamento Rayleigh, né? A transferência de energia para o material por espalhamento, por desvio das partículas radioativas, né? Partículas provenientes de núcleos emissores. Mas para essa faixa de energia aqui, a maior contribuição é do efeito Compton. Então, o efeito Compton também é um efeito que faz com que essas radiações transfiram energia para materiais, né? Inclusive para o corpo humano. O efeito Compton se diferencia do efeito fotoelétrico porque ele não necessariamente, vamos dizer assim, implica em emissão de elétrons do material, digamos assim, que a gama ela pode interagir com os elétrons mais internos dos átomos sem ejetá-los dos átomos, mas transferindo e trocando energia e quantidade de movimento com esses elétrons. Então, e isso se dá em termos de efeito Compton. O que é o efeito Compton? É a troca de energia e quantidade de movimento entre a gama incidente e o elétron pertencente ao átomo, sem necessariamente haver a ejeção desse elétron do átomo, né? Então, o elétron ainda permanece no átomo, mas com outra quantidade de movimento. Ele absorve parte da quantidade de movimento da partícula gama, consequentemente parte da sua energia, e aí a partícula gama vai perdendo energia conforme ela atravessa o material, né? E para partículas gama com energia extremamente grande, que não é o caso de átomos, de radioisótopos, né, de átomos radiativos, mas de, digamos assim, a radiação cósmica, né, ou que é proveniente ou do Big Bang ou de outros fenômenos, explosão de estrelas, explosão de supernovas que acontecem fora da Terra. Então nós temos uma certa pequena quantidade de partículas gama de altíssima energia penetrando na atmosfera da Terra. Então, para essas partículas com energia maior que 3 MeVs, o que nós temos predominantemente é a produção de pares, né? Ou seja, a radiação gama ela vai interagir com a matéria, se transformando num par elétron-pósitron, né? Mais ou menos como acontece com as gamas no interior do Sol, né? Só que o efeito é o contrário, né? O Sol produz as gamas pela aniquilação dos pares, né? Aqui seria uma gama de alta energia que incide sobre algum material e produz um par elétron-pósitron, né? Esse tipo de fenômeno é muito importante na pesquisa sobre os raios cósmicos, né? Então, se você colocar uma chapa fotográfica acoplada a uma placa de chumbo, então você tem a criação de pares no chumbo e esses elétrons e postos vão deixar traços na emulsão nuclear. Então, com isso você pode estudar e pode inferir também qual é a energia da gama que está passando na atmosfera da Terra, né? Então dá para você estudar, vamos dizer assim,
a radiação gama de alta energia vindo de fora da Terra, né, que nós chamamos de raios cósmicos. Então, na pesquisa em raios cósmicos, esse efeito é muito importante, porque é assim que as gamas interagem com a matéria para altas energias, né? Então, aqui nós temos um perfil, né? Aqui é a contribuição total de todos os efeitos, de como que a gama interage com a matéria. Então, dependendo da sua energia, o tipo de interação vai ser diferente, o tipo de transferência de energia para a matéria vai ser diferente. Aqui para outros materiais, né? Então, para alumínio e para o chumbo, também você tem uma configuração semelhante, que é efeito fotoelétrico, efeito Compton, criação de pares, né? Nos dois casos, efeito Compton, efeito fotoelétrico, criação de pares, mas em valores de energia um pouco diferentes, né? Então, também isso depende do material em questão. Então, depende do material, você tem a faixa de energia em que os efeitos acontecem situados em regiões ligeiramente diferentes. Aqui você tem um diagrama que vai nos informar a questão da penetrabilidade da radiação na matéria. Quanto mais intensa for a interação da radiação com a matéria, mais energia ela vai perder por unidade de comprimento na sua trajetória dentro da matéria, então o seu alcance dentro da matéria vai ser mais curto, né? Então, se eu tiver algum tipo de radiação que interage fracamente com a matéria, ela vai conseguir penetrar uma distância muito grande dentro de um dado material. Se a interação for muito forte, então ela vai penetrar muito pouco dentro do material. Então, dependendo do fenômeno que se refere, né, então dependendo do tipo de interação que se tenha, o alcance é muito curto, né? Então, nós vimos, por exemplo, que o ultravioleta, ele anda apenas alguns microns dentro da nossa pele. Se fosse radiação infravermelha, penetraria menos ainda, né? A radiação infravermelha ela vai interagir praticamente com a superfície dos corpos, mudando a agitação molecular da superfície, e é claro que essa agitação molecular também vai se propagar pelo interior do corpo, então vai haver transporte de agitação molecular para as moléculas também dentro do corpo, mas os fótons de radiação infravermelha só vão interagir com a superfície do material, né? Então eles não penetram muito o material. Já para radiações mais energéticas, você tem um grau de penetração maior. No caso das radiações alfa, beta e gama, nós também temos o efeito de massa. Quanto maior a massa de uma partícula, mais rápida ela vai ser freada, porque mais intensa vai ser a interação com a matéria. Também a alfa ela tem dupla carga, né? E a beta tem metade da carga da alfa. Então, por isso também, pela alfa ter uma carga maior, também a sua interação vai ser maior com a matéria. Então, devido à forte interação que a partícula alfa tem com a matéria, para aquelas alfas que são emitidas por núcleos de radioisótopos, ou seja, na faixa de energia dessas alfas, que vai até 10 MeVs, a interação é tão intensa que a alfa não consegue ultrapassar uma folha de papel. Então, uma folha de papel é suficiente para você barrar a partícula alfa. Então, se você pegar uma fonte de partículas alfa, você sabe que ela está emitindo alfas aí, então ela pode ser responsável por uma dose de radioatividade. Se você envolver essa fonte numa folha de papel, por exemplo, tem um óxido de urânio na forma de pó. Então você tem urânio ali, o urânio vai estar emitindo partículas alfa. Se você envolver esse pó com uma folha de papel, já vai ser suficiente para você barrar a saída das partículas alfa, então você vai estar protegido pelo menos no que diz respeito às alfas. Aí você vai ter que ver se aquela fonte, se aquela amostra não emite beta e gama também, né? Mas pelo menos pela alfa você está blindado. A alfa, ela interage tão fortemente com a matéria que mesmo no ar, ela não anda mais que 10 centímetros. Então também 10 centímetros de ar é suficiente para barrar
as alfas que são normalmente emitidas pelos radioisótopos. Você estando a mais de 10 centímetros de uma fonte, você vai estar seguro do ponto de vista de emissão de alfa, né? Evidentemente, se for o vácuo, ela vai andar muito mais, né? Na beta, a beta ela consegue passar uma folha de papel, mas uma folha plástica, não esse plástico de envolver alimentos, que é muito fino, mas um plástico, por exemplo, de forrar caderno, já vai ser suficiente para barrar ela, né? E uma folha de alumínio, com certeza você barra a beta. Então, se você tiver uma fonte emissora beta, por exemplo, uma fonte de césio, se você embrulhar essa fonte de césio com um papel alumínio, por via das dúvidas é bom fazer várias camadas, né? Mas a folha de alumínio já é suficiente para barrar a beta, né? Evidentemente que você tem que tomar cuidado para verificar se você não foi contaminado. Por exemplo, se essa fonte for um pó, você pegar o pó com a mão, com certeza vai ficar partículas de pó impregnadas na superfície da sua mão, então você vai estar emitindo, vai estar sofrendo uma dose de radioatividade, mesmo que você isolar a fonte, né? Tem que tomar alguns cuidados. A gama e raio-x, elas podem ser barradas por uma folha, digamos, de 1 centímetro de chumbo, né? Certamente, o chumbo é muito eficiente para barrar os raios-x. A gama, ela barra uma boa parte, mas quando você tem uma fonte gama razoável, como por exemplo o cobalto 60, que é utilizado em radioterapia, é conveniente que você faça uma blindagem com uma parede de concreto. Uma parede de concreto certamente vai barrar as gamas que normalmente são emitidas pelos radioisótopos, né? Com relação aqui ao corpo humano, né, as partículas alfa elas estão paradas por uma pequena camada de pele, né? Então, a alfa, se a fonte estiver fora do nosso organismo, ela pode no máximo gerar câncer de pele também, como a radiação ultravioleta. Já as betas, elas podem entrar no tecido, né? Então elas não vão atravessar os ossos, mas ela pode penetrar poucos milímetros de tecido ou o alumínio, por exemplo, né? Elas conseguem penetrar o alumínio. Elas só não passam pelos nossos ossos, né? Mas são capazes de gerar câncer no próprio tecido do nosso organismo, né? Então, se a beta ela vai passar por uma parte do nosso organismo que não pega o osso, por exemplo, ela está direcionada ao fígado, ela pode atravessar o fígado e produzir uma certa dose de radioatividade no fígado, tá? Já os raios gamas, eles vão conseguir atravessar a nossa pele, nosso braço, vão conseguir atravessar o nosso corpo inteiro, tipicamente, né? Então, se você estiver perto de uma fonte que é gama emissora, todo o seu corpo vai estar sujeito a uma dose de radioatividade, né? Então, como eu falei antes aqui, está dizendo que para você blindar radiação gama, você precisa de alguns pés, né? Então, uma parede, né, de concreto, né? Então, ou então algumas polegadas de chumbo, né? Então, não uma folha de 1 centímetro de chumbo não é suficiente para blindá-las. Então, você tem que ter vários centímetros, decímetros de chumbo para você poder estar blindando. E a parede de concreto não significa uma parede de tijolos. Uma parede de tijolos não vai blindar a radiação gama. Você tem que ter uma parede maciça de concreto para você poder fazer essa blindagem. Então, esses são os principais pontos, né, que eu queria destacar a respeito da interação da radiação com a matéria. Isso foi um panorama muito geral, na verdade muito superficial, né? Se a gente for entrar em detalhes, é muito conteúdo, né? Tem muito mais para ser visto. Foi uma apresentação superficial, mas o objetivo é dar uma visão genérica a respeito de como
as diversas radiações podem trocar energia, perder energia em materiais de um modo geral, né? Então isso vai ser um passo muito importante para entendermos como que se dá a dose de radioatividade, de calcularmos a dose de radioatividade e nos colocarmos numa posição de poder avaliar os riscos quando nós estamos sujeitos a alguma fonte radioativa.